Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nesta série de 3 reflexões que pretendo fazer acerca dos patriarcas, no próximo domingo eu vou dar uma folga para vocês, o Juliano prega, e aí eu retomo no 5º domingo para terminar com o Jacó. Eu comecei em Abraão, mostrando para os irmãos que a Bíblia é um livro biográfico e um livro que não esconde os defeitos dos seus autores e dos seus personagens. Por quê? Porque é uma forma para nós nos identificarmos com eles. Então, todo leitor que lê a Bíblia vai encontrar vários erros na vida de pessoas que viveram e que representaram momentos históricos e momentos em que Deus estava falando no meio do povo. Isso é para a gente perceber que na Bíblia só tem um perfeito. E vocês sabem quem é, né? Não preciso nem mencionar, mas eu vou reforçar, porque nós precisamos sempre de um reforço. O único perfeito é Cristo, e mesmo assim mataram. Tentaram matar, mas não conseguiram porque ele ressuscitou. De tão perfeito que era. Nem a morte conseguiu detê-lo. Hoje, eu quero convidá-los para que vocês abram comigo. E nós vamos refletir nas 3 fases da caminhada do Isaac. E vocês abram aí em Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, do verso 17 ao verso 20. É um texto pequeno, mas que tem algumas lições para nós aqui. Pela fé, esse texto eu projetei, está aqui, tá? Se você quiser acompanhar aqui, tudo bem. Os demais textos você vai ter que abrir a sua Bíblia para nós continuarmos naquele mesmo caminho que trilhamos domingo passado. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Preste atenção no verso 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pai, nós te rogamos que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, que possamos sair daqui ouvindo a tua voz e que ela nos incomode de tal modo que possamos rever os nossos conceitos, prestar atenção nas nossas posições e converter-se ao Evangelho do Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguns detalhes aqui no texto que valem a pena nós ressaltarmos. Eu coloquei 2 detalhes aqui, é importante que você preste atenção. O primeiro é uma pergunta. Será que é fácil nós falarmos de Isaac? Depois que a gente se propõe a fazer uma série de reflexões biografando os personagens, você vai descobrindo que não é tão fácil falar assim de Isaac. Talvez é mais fácil falar do pastor quando acaba o sermão. Você chega na sua casa, você coloca ele no prato e você desossa. É mais fácil. É mais fácil você falar do Juliano quando ele desce daqui e você chega na sua casa e coloca ele no prato e desossa. É muito mais fácil porque você está perto. Agora, quando você olha para a vida do Isaac, o que é que você lembra de grandes feitos que o Isaac fez? Me diz. Quais foram os grandes feitos que o Isaac fez no momento em que ele viveu?
Quais são os fatos memoráveis, as palavras proféticas e as revelações que o Isaac teve no momento em que ele viveu? Me diz, é fácil falar da vida de Isaac? Qual foi a grande batalha ou ato de bravura que o Isaac fez? Difícil falar de Isaac. E a gente olha para o Isaac e a gente percebe que o Isaac foi uma pessoa comum, uma pessoa como eu e você, uma pessoa que podia ser confundida com qualquer um de sua época. Entretanto, a gente percebe este homem descrito na galeria dos heróis da fé. O que é que ele fez de tão importante assim que ele está lá na galeria dos heróis da fé? A outra coisa que a gente deve prestar atenção nos detalhes é que na lista dos heróis consta que o Isaac fez duas coisas. Por isso que eu li o verso 20 duas vezes. E o que consta está oculto. O que ele fez está oculto. As duas coisas que ele fez. Uma está revelada, a outra está oculta. Você percebe que primeiro ele casou-se com Rebeca. E segundo, ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E abençoou. Essa foi a missão, esse foi o propósito que o Isaac desenvolveu enquanto estava aqui na terra, e isso o levou para a galeria da fé. Ser uma pessoa comum, que cumpriu com aquilo que era devido a ele fazer. E ainda vou lhe dizer uma coisa, hein? Como pai, foi um mau pai. Mas está lá. E você sabe para quê? Que é só para confundir a cabecinha dos religiosos, que acham que vai para o céu quem faz, quem merece. Você não merece nada, você não faz nada, você é salvo pela graça de Deus. Só isso e ponto final. Então o Isaac está demonstrando para nós, né, que apesar dessa biografia aparentemente não impactante, mas quando você começa a estudar esse camarada, você vai aprender muitas coisas com ele. E eu escolhi 3 fases com S para a gente observar na caminhada do Isaac. E a primeira fase da caminhada de Isaac foi a fase que muitas meninas e adolescentes e jovens talvez estejam esperando. A fase do casamento. Isso é importante. Abre aí em Gênesis 24, do verso 1 ao verso 4. Acompanhe a leitura comigo. Então diz assim o texto: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Presta atenção, em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, preste atenção no que você está lendo. Disse ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Olha que coisa esquisita, né? Mas era uma época em que as pessoas faziam para jurar que aquilo que ele estava prometendo, ele iria cumprir. Tá? Então preste atenção, olha os costumes esquisitos. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Já vou começar a arrumar inimizade aqui, tá bom? Vamos começar aqui. É uma questão de fogo mesmo, de fogo.
3 questões aqui para os pais. Talvez você ainda não começou a pensar, mas você deve começar a pensar. Com quem seus filhos hão de se casar? O Abraão entendeu que Deus queria abençoá-lo em todos os sentidos, em todas as áreas, inclusive na área de nora, na área de genro. Então, você percebe que o Abraão está nos ensinando, a partir da vida do Isaac, que a segunda decisão mais importante da vida do ser humano é o casamento. Você pode começar a discordar de mim. Mais importante do que a profissão do seu filho, mais importante do que o seu filho vai fazer no futuro, é a esposa ou é o esposo que a sua filha vai ter. Mais importante é isso. O Abraão está nos ensinando isso. Irmãos, o casamento é uma coisa tão importante que ele vem logo após da primeira decisão mais importante, que é a pessoa decidir se viver com Cristo. E logo em seguida é o casamento. O casamento é como se você pensasse numa viagem dos sonhos. Pense numa viagem dos sonhos. Então você planeja a viagem dos sonhos. Essa é a primeira decisão. Você precisa decidir para onde você vai. A segunda decisão mais importante na viagem dos sonhos é quem vai com você. Porque aquele lugar pode se tornar um inferno se a pessoa que for com você não for a pessoa correta, certa, a pessoa que era para ir junto com você. Então, imagine o casamento assim. E eu fico, às vezes, pensando que o Abraão está nos ensinando aqui, através dos passos que ele dá, a importância do casamento, que ele pega o servo mais antigo. Por que ele não pega o servo mais novo para escolher a esposa para o seu filho? Porque ele faz questão de mencionar aqui no texto que ele chamou o servo mais antigo da casa. E além de chamar o servo mais antigo da casa, faz o camarada jurar ainda que ele vai buscar justamente uma esposa para o seu filho, de acordo com os padrões dos requisitos que o Abraão está lhe rogando. Sabe por que ele chama o servo mais antigo? Quando a gente olha para uma pessoa mais antiga, mais experiente na vida, você percebe que essa pessoa ela não olha com os olhos apenas do coração. Ela vai olhar com os olhos mais dos princípios. Tanto é que acontece isso de modo muito fantástico quando o servo mais velho sai para ir buscar a esposa do Isaac. Ele sai preocupado. Como eu vou achar essa mulher? E ele faz um propósito com Deus, dizendo: Senhor, olha, eu vou chegar diante do poço, eu vou pedir água se eu encontrar alguém, e essa pessoa vai ter que me dar água e servir água para os meus camelos. Olha os princípios aí. Uma pessoa que saiba servir. Se ele pega um adolescentezinho, um jovenzinho, o que é que esse menino iria observar na pretendida? O emplacamento, né? Não é isso? Ele iria observar se tinha os airbags bem alinhados, não é isso? O adolescentezinho, o jovenzinho, ele vai observar aquilo que os olhos apenas desejam. Mas o Abraão, em sua sabedoria, ele coloca uma pessoa mais avançada, experimentada, para que ele escolha e escolha bem. E vocês percebem que no momento em que ele chega no poço, ele pede água, a Rebeca serve água para ele e diz: meu senhor, eu vou servir água para os seus animais.
Eis aí a serva do Altíssimo para o filho do meu Senhor. Irmãos, são detalhes que, se nós não prestarmos atenção, a gente faz como o Isaac fez. O Isaac, ele não levou isso a sério. O seu pai ensinou certo, mas ele não levou a sério aquilo que o seu pai estava ensinando. E quantos de nós aqui, a Bíblia nos orienta uma coisa, mas a gente não leva a sério aquilo que a Bíblia nos orienta. E aí a gente quebra a cara, porque nós não levamos a sério aquilo que Deus está falando conosco. Vocês querem ver como que o Isaac não levou a sério? É só você ler Gênesis 26, do verso 34 ao verso 35, diz assim: Esaú se casou com 40 anos, com 2 mulheres dos heteus, e ambas se tornaram amargura de espírito. Para quem? Para Isaque e Rebeca. Está vendo só? As duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. A segunda questão para os pais aqui é essa aqui, ó. Você tem preparado seus filhos para o casamento? Isso aqui é bom. Não é errado você investir dinheiro preparando seus filhos para o futuro. Não estou dizendo que não deva fazer isso. Mas, em primeiro lugar, você deve investir e preparar o seu filho para o casamento. Não adianta ele ser um ótimo profissional, mas lá na frente ele casar com um tribufu que vai trazer angústia, amargura de espírito para você e para a sua casa. Não adianta. O que adianta você chegar naquele dia dos pais, no dia das mães, o seu filho te ligar e dizer assim: olha, eu não vou poder ir porque ele inventa uma desculpa, mas você sabe que é por causa da tribulação que está lá com ele, ou que está lá com ela. Então você deve começar a preparar o seu filho, a sua filha, para o casamento. Irmãos, eu tenho comigo que esse Isaac foi um cara não preparado para o casamento. Se você começar a estudar o Isaac, você vai ver, olha, para começar, o cara vai se casar com 40 anos. Você acha que 40 anos é para o cara estar em casa ainda? Já era para ter casado. Eu tenho a impressão que a Sara, a mãe do Isaac, levava todas as manhãs danoninho na cama para o Isaquinho, para o meu bebê. Eu já vi mãe de marmanjo falando: esse é o meu bebê. Acorda, meu filho. Eu tenho essa impressão, que o Isaac era um bebezão. De 40 anos que a mãe levava todinho, danoninho, tudo com inho. Sabe o que é isso? Esse é o problema de ter filho na velhice. Esse é o problema. Porque os pais começam a educar os filhos, não mais como pai, mas como avô. E o avô tem essa tendência, né? De estragar um pouquinho aquilo que o pai tenta fazer. E o Isaac, ele foi criado aqui, na verdade, como se ele fosse um neto do Abraão, filho único, filho da velhice, o filho da promessa. Esse aqui é o filhinho do papai, o bebezão da mamãe. Então, se você chama o seu marmanjão de bebezão, comece a colocar responsabilidade nele. Irmão, eu estou falando isso para vocês, que eu desconfio que o Isaac tinha problema nessa área aí, um problema seríssimo. Porque, se você pega o Gênesis 24,
do verso 63 ao verso 67, vai dizer que o Isaac saiu certo dia para meditar. Olha só, eu fico imaginando ele saindo para meditar, vai num campo e está lá meditando. A meditação é a seguinte: Deus, eu estou aí com 40 anos e até agora nada, né, Senhor? Preciso de um somebody love. Eu preciso da sequência, Senhor, na raça. Eu sou filho da promessa, e aí, como é que é? Quando é que vai chegar para mim? Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que eu vou entrar na terra prometida? Eu fico pensando que era essa a meditação do Isaac. E de repente, no dia que ele sai para meditar, se lendo esses versos do verso 63 ao 67, você percebe que o Isaac olha, ele está meditando, de repente ele olha, e ele vê lá de longe, vindo o quê? Camelos. A Rebeca levanta os olhos também e vê quem? Vê Isaac. Tá, não tem alguma coisa errada. Esse cara está olhando, ele só vê camelo. Não é à toa, né, que com 40 anos estava solteiro ainda. O cara só vê camelo. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Esses dias eu estava rindo de um pai que chegou a mim conversando, dizendo: olha, eu fui para uma viagem e a minha filha chegou a mim dizendo: pai, vamos comigo ali na piscina que eu preciso paquerar. Parabéns para você. E o pai saiu e foi junto. Isso é bonito, cara. Um pai que está ensinando e que está presente para ver se o cidadão é de bem ou não. Aí você fica todo reservado, você não aponta, você não orienta. Sabe o que vai acontecer? Aquela musiquinha, caiu no laço, chuta que é laço, e ele não vai chutar porque ele não sabe. Você não orientou, você ensinou ele a conseguir coisas, mas você não ensinou ele a ser um cristão maduro. Então, o Isaac está nos ensinando isso. A terceira coisa aqui que a gente aprende, é uma terceira questão para os pais, é se você já explicou para os seus filhos o que é o casamento. Isso aqui é importante. Porque se você começar desde cedo ensinando a ele o que é o casamento, irmão, muitos conceitos vão mudar na cabecinha dele. Sabe por quê? Porque quando você lê o Gênesis 24, verso 67, que é o momento em que a Rebeca não vê camelo, mas vê o Isaac, ali rola um clima, ela vem, aí no verso 67 diz que o Isaac conduz a Rebeca para a tenda de Sara, que era a mãe do Isaac, e toma a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, ele a amou. Isso aqui é uma linguagem extremamente sexual. Você pode ficar bravo aí comigo. Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que Isaac pegou a Rebeca e fez sexo com ela. E casamento é isso. Por isso que eu estou lhe dizendo que você precisa ensinar o seu filho que casamento é sexo. Sexo faz parte do casamento. Na época, aí você pode estar pensando aí, né, a cabeça sua e a minha, às vezes viaja nessa área e a gente até começa então a dizer, então isso que a piazada está fazendo aí está certo, que é o Isaac no primeiro encontro já leva a menina para dentro da casa e já tem relações sexuais com ela, então é isso mesmo que a piazada está fazendo, está certo. Não está certo não. Tem aqui duas diferenças, tá? Primeira diferença que não está certo é que você precisa lembrar que na época não tinha cartório, na época não tinha sacerdote para fazer celebração de casamento, celebração religiosa de casamento.
E duas questões principais que não estão certas aqui. O Isaac, quando leva a Rebeca para a tenda, ele não leva para fazer um test drive. A segunda questão é que quando ele leva e tem esse momento íntimo com ela, ele faz bem diferente do que a pesada faz hoje. Ele vive com ela 70 anos e só deixa ela quando ela morre. A diferença é essa. Então, casamento na Bíblia, casamento no Antigo Testamento, casamento na Bíblia é isso, é você resgatar a importância e os valores da sexualidade. Porque isso virou algo banalizado, algo em que os pais não orientam os filhos. Ah, não vou tocar nesse assunto com ele. Você não toca? O Ricardão vai tocar. Então, preste atenção. O que é que você está orientando? Como é que você está orientando a sua filha e o seu filho? A partir de hoje, se tiver alguma noiva aqui e for me convidar para fazer a celebração do casamento, não chegue me chamando mais para fazer o seu casamento, tá? Porque o seu casamento eu não vou fazer. Casamento quem faz é o seu noivo com você. Eu posso celebrar a cerimônia religiosa, mas casamento é quando você se deita com aquele que vai ser o seu marido, ou quando você se deita com aquela que vai ser a sua esposa. Aí você está se casando. Ah, mas será que é assim? Olha, irmão, eu estou seguindo aqui os princípios bíblicos. Então, como é que você deve escolher uma esposa? Essa é uma orientação já para os filhos. Como é que você deve escolher uma esposa? O pai deve ensinar o filho a escolher uma esposa. Não uma esposa de uma fé diferente. Não uma esposa em que você não conheça os princípios dela. Ah, mas isso aí é lá para o Antigo Testamento. Esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento, isso é uma bobagem, viu? Isso aí foi a sociedade bíblica da Europa no século XIX que colocou esse negócio na cabeça dos cristãos. A Bíblia toda é inspirada para nos corrigir, para nos exortar, para nos apontar o caminho. Então, o Abraão está nos ensinando que este servo não devia buscar mulher no meio dos heteus, no meio dos idólatras. Devia buscar alguém de princípio. Irmão, isso é sério. 1500 anos depois, vem Moisés e escreve Deuteronômio 7, o verso 3 e o verso 4. Não dê seus filhos e nem tomem os filhos deles em casamento. Elas desviariam seus filhos. Então preste atenção. Você deve ensinar o seu filho a escolher uma pessoa que professe a mesma fé. Ah, mas o meu casamento não foi assim. Eu escolhi uma pessoa que não era da mesma fé que a minha. E hoje ele está aqui convertido. Irmão, essa é a sua experiência. Eu louvo a Deus. Preste atenção. Eu louvo a Deus e não você. Porque Deus foi misericordioso e bondoso com você. Não significa que isso vai acontecer com os seus filhos. É só você lembrar do que aconteceu com o casamento de Esaú. A esposa de Esaú trouxe amargura de alma, de espírito para os seus pais. Paulo dá uma orientação muito clara nessa questão, quando ele vai para 2 Coríntios, no capítulo 6, o verso 14, o verso 15, ele diz: não se ponham em julgo desigual com incrédulos. O que é julgo? Julgo é canga. A ideia que o Paulo está passando para a gente é que o casamento é como se fosse uma canga. Uma canga. Em que você não pode colocar embaixo dessa mesma canga. Canga é um tipo de
de um arreio que coloca em cima de animais para tombar a terra. Então você imagina o que Paulo está falando. Não tem como você colocar embaixo desse mesmo jugo, dessa mesma canga, um boi e um cavalo. Um cavalo e um tigre. Porque os passos, a caminhada, o ritmo é diferente. É diferente. Quando casa, já na mesma fé, já é uma luta. Já é uma luta. Agora imagine fora. Então, essa é a orientação que o Abraão está nos dando através da vida de Isaac. Tá? A segunda fase, e eu espero que você já comece a ficar bravo comigo, e discorde mesmo. Você tem todo o direito. Discorde e ore bastante para que dê certo no final. A segunda fase da caminhada do Isaac são as fases das provações. E aqui é interessante, as fases das provações, o Gênesis 26, verso 1 ao verso 3. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. É impressionante como nós somos provados nas mesmas tentações ou nas mesmas provações que os nossos pais foram. É impressionante isso. Você percebe aqui duas situações semelhantes. O Abraão, ele foi provado na terra através da fome. O Isaac, na mesma terra, foi também provado através da fome. O Abraão desceu para o Egito. Para onde é que o Isaac estava descendo? Se Deus não vem, coloca a mão no peito dele e diz: para aí, rapaz, não vai seguir os caminhos do seu pai. Espere aí. Vai para uma terra que eu vou lhe indicar e permaneça nela que eu vou te abençoar ali. Vocês percebem aqui que essas duas questões, parece que o Abraão, ele não tratou de modo legal com o seu filho. Aparentemente aqui, esses erros, eles se repetem porque o Abraão não confessou diante do Isaac, que talvez presenciou esses momentos, que aquilo que ele estava fazendo era errado. E a gente percebe aqui que não houve, não só esse conserto, não houve só essa confissão. Porque, de modo muito claro, a gente percebe o Isaac repetindo esses mesmos erros. Isso aí é para a gente pensar. Como que a criança, ela repete os erros, como ela repete os acertos dos pais. Esse videozinho é interessante, preste atenção nele. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from.
Então eu fico às vezes pensando que aquilo que nós chamamos de maldição hereditária, aí a maldição hereditária. Isso aí é a maldição hereditária. É o filho repetindo o que o pai fez, porque ele viu, ele ouviu e ele percebeu que aquilo aparentemente deu vantagem para o pai. Então tome bastante cuidado, meu irmão, com aquilo que você está ensinando o seu filho. E aqui a gente pode prestar atenção, na verdade, nas duas provações, né? E a primeira provação foi essa repetição da fome, ele já queria descer. E a segunda provação foi justamente a repetição da mentira. Para alguns, o Abraão não mentiu. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. A Sara era prima e irmã de Abraão. Claro que era. Mas quando o Abraão diz assim, olha, se te perguntarem se tu és minha esposa, você diga, não, eu sou irmã. Isso é uma meia-verdade. Meia-verdade é o quê? É mentira. Mentira! E você percebe o Isaac, no verso 7 do capítulo 26, repetindo a mesma coisa. Quando os homens do lugar lhe perguntarem sobre a sua mulher, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. E ele continua dizendo, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Irmão, e é interessante que a coisa acontece com o mesmo rei, Abimeleque, só para dizer para a gente que o Abraão mentiu, que o Isaac mentiu, mas o Abimeleque, ele ficou desconfiado com esse tal de Isaac. Ele ficou olhando, pensando, esse cara deve ser filho de Abraão, eu vou ficar observando esse cidadão. Ele está falando que essa mulher é irmã, mas eu não sei não, hein? Sabe aquele ditado que o fruto não cai muito longe do pé? Aqui, ó, saiu daqui. E diz o texto, né, no verso 8 do capítulo 26, que um dia o Abimeleque estava lá, na sua varanda, observando de longe, e ele percebe o Isaac acariciando Rebeca. Opa, tem alguma coisa errada. E o verso 9 e o verso 10 diz que o Abimeleque manda chamar o Isaac e lhe dá uma bronca. Irmão, que situação horrível. Um crente ser exortado por um ímpio. Nunca lhe aconteceu isso? Isso é horrível. Já aconteceu comigo uma vez aqui na frente da igreja. Olha, eu morri de vergonha. Eu esqueci meu celular aqui dentro da sala. Fui na minha casa, muito tempo atrás ainda eu tinha um Santana. E eu deixei o celular ali e cheguei em casa, bati a mão, cadê o celular? Aí volto rapidamente e paro do outro lado da rua, não tinha espaço, só o espaço da garagem, de um homem, saída do carro. E eu falei, vai ser rápido, eu vou parar aqui, só pegar o celular e sair correndo. Mas foi a conta de eu parar o carro e entrar na igreja, que eu pego o celular, está o cara na porta da igreja, me esperando. Aí ele olhou para mim, um senhor de idade, olhou para mim e disse, o que você é aqui na igreja? Eu disse, eu sou o pastor da igreja. Para que eu fui falar isso? Eu pensando que ele fosse pedir uma oração. Ele olhou para mim e ele disse, rapaz, você devia dar exemplo. Eu falei, o que foi, senhor? Você parou o carro na minha porta da garagem, eu quero sair, não posso. Me desculpa, senhor. E ele começou a cuspir marimbondo. E eu baixei a cabeça e eu ficava, Senhor, tenha misericórdia, me perdoa, Senhor. E eu tive que ouvir aquilo quieto. Eu saí que as pernas estavam bamba.
Pensa num preto que ficou branco. Você está rindo de mim, mas duvido que você nunca levou uma espremida, uma lavada dessa. É horrível. E foi o que aconteceu aqui. Eu fico imaginando justamente essa exortação na vida do Isaac. Quando o Abimeleque chega, Abimeleque certamente deve ter chegado para ele e dito: ei, rapaz, você não é filho de Abraão? Sou sim, filho de Abraão. Então, rapaz, eu pensei que o Deus de Abraão tivesse chamado você e seu pai para ser uma bênção na terra, mas não para ser uma maldição. Rapaz, eu pensei que Deus chamou vocês para serem luz, para serem sal. Mas desse jeito que você está fazendo aí, você está sendo pedra de tropeço. Você está sendo escuridão. Deus nos encheu, irmãos, e quer nos encher com os valores do reino, para que a gente seja luz, para que a gente tenha as verdades do Evangelho e viva essas verdades do Evangelho. Deus está nos ensinando aqui que aquilo que as pessoas chamam de maldição hereditária, isso se quebra, sabe como? Com confissão de pecado, com arrependimento e com mudança de vida. Não é com derramar de óleo ungindo e fazendo quebras de maldição, coisa nenhuma. É você se conscientizar de que aquilo ali é errado e de que Deus não se agrada daquilo, e você mostrar para o seu filho: eu errei aqui. Aqui foi o meu erro. Então, olha, eu estou lhe confessando que isso é pecado. Não faça isso para que também não te aconteça isso. Isso é quebra de maldição bíblica. Libertação. A terceira fase da caminhada do Isaac foi a fase da sobrevivência. Primeiro do casamento, depois das provações e depois a da sobrevivência. E é fantástico isso daqui, porque na época do Isaac sobrevivia muito bem quem cavava poços, quem tinha poços, porque quanto mais poços, mais riqueza. A água sempre foi algo precioso na história da humanidade. Tanto é que, se você prestar bem atenção, Jesus, quando veio nessa terra, ele disse ser um dos elementos mais preciosos e necessários da terra. Ele disse: eu sou a água viva, quem beber de mim jamais terá sede. Então, aqui a gente percebe, na verdade, a preciosidade da água, porque quanto mais água você tivesse, mais animal você podia ter e mais plantação você podia ter. O interessante é que o Isaac, ele vai cavar poços. Na verdade, ele começa então recavando alguns poços que foram tapados e abrindo novos poços. Eu quero destacar aqui 5 poços bem rápido. Gênesis 26, do verso 11 ao 30. O primeiro poço é o poço de Gerar, do verso 18. Gerar significa lugar de pernoite. Era o lugar onde os filisteus entulharam o poço que Abraão tinha cavado. E nesse lugar de pernoite, a gente percebe que o Isaac, ainda que o lugar fosse de pernoite, um lugar de passagem, o Isaac gasta tempo para tirar os entulhos daquele lugar. Sabe para quê? Porque Isaac, mesmo naquele lugar de passagem, resolveu não beber água de entulho. E beber água de entulho nos nossos dias é nós fazermos aquilo que as pessoas do mundo estão fazendo. É um lugar de passagem. Você vai numa festa e lá estão fazendo coisas que não condiz com o Evangelho, mas você está ali de passagem, então você também faz aquilo. O Isaac está nos ensinando que ele não bebeu água de entulho. O verso 19 e o verso 20, o outro poço é o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Até então, nesse lugar aqui, não havia água nesse lugar que eles abriram esse poço chamado Ezeque. E o Isaac pega os seus servos e pede para que os seus servos abram novos poços. E eles acharam um veio muito forte de água. E quando eles acharam esse veio muito forte de água,
os moradores daquele lugar começaram a contender, dizendo: essa terra é nossa e vocês podem ir embora daqui. Esses poços, essa água são nossos. Então começou ali uma contenda. O Isaac está nos ensinando que vale a pena abrir mão nos momentos de contenda e não beber águas de contenda, porque águas de contenda são águas amargas. O Isaac nos ensina isso. Sabe aquela ideia de que mais vale um cão morto do que um leão, ou mais vale um cão vivo do que um leão morto? Talvez saiu daqui. No meio de uma contenda, Isaac poderia ter morrido. Então ele abriu mão, disse: fica tudo com você, eu vou em paz, pode beber da água, eu não quero essa água. E ele vai embora. O terceiro poço é o poço de Sitna, e é o do verso 21. Sitna é uma palavra que vem da raiz Satanás. E é interessante que Satanás é uma coisa que demonstra para a gente a inimizade, a acusação e o ódio. Então aquelas pessoas daquele lugar se juntaram e elas estavam com inveja, elas estavam com acusações, com ódio contra Isaac quando ele cava aquele poço naquela região. E sabe o que é que Isaac está nos mostrando? Que não vale a pena lutar por águas de Satanás. Não vale a pena. Águas de ódio. Isso é muito claro. Jesus, quando estava na cruz, e ele pede água, as pessoas que serviram água para Jesus, elas estavam cheias do quê? De ódio, cheias de inimizade e de acusação contra o Cristo. E lhe deram água, que era, na verdade, vinagre. Então, água de Satanás é azeda. Não vale a pena beber água do ódio. O quarto poço é o poço de Reobote, é o do verso 22. Reobote significa prosperidade. Aqui não houve contenda. E prosperidade aqui dá uma demonstração de que não é dinheiro, é paz. Isaac está nos ensinando que vale a pena sair cavando poços e abrindo mão de alguns, porque vai chegar um dia que Deus vai lhe abençoar com um poço de paz. Quem é o poço de paz que nós precisamos beber água todos os dias? Cristo é o nosso poço de paz. Se você está perturbado, corra para Cristo. Ele tem paz para lhe dar. O quinto poço é o do verso 32 e o do verso 33, o poço de Berseba. Berseba significa promessa. E aqui teve a reconciliação entre Isaac e o Abimeleque. Qual é a promessa que Deus fez para nós? Que em Cristo nós seríamos reconciliados com Ele. Romanos capítulo 5, verso 1, que Deus nos reconciliou com Ele em Cristo e temos paz com Deus. Então, Cristo é o poço de promessa. Se você quer buscar promessa, não vá na caixinha de promessa, vá em Cristo, porque Cristo tem as verdadeiras promessas para a sua vida e para a minha vida. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que o Isaac está nos ensinando que não vale a pena beber água de entulho, que não vale a pena beber água de contenda, que não vale a pena beber água de Satanás, porque Deus nos fez para beber água da prosperidade, água de paz, água de amor, água de alegria e de comunhão. Deus nos fez para beber água de promessa, e a promessa de Deus para nós é perdão, é reconciliação, é regeneração, é salvação. É isso que a gente entende. E para terminar aqui, talvez você pode me achar até um pastor duro. Duro. E sou duro mesmo. Se você abrir a carteira, não tem R$1 dentro dela. Talvez você pode achar que eu sou com o meu jeito grotesco de falar e de pontuar as coisas. Talvez você fica triste comigo. Está certo que eu não fui chamado como um profeta, Isaías,
Eu não tive o mesmo chamado do pastor Neemias. Falando nisso, quem aqui gostaria de ser pastoreado pelo Neemias? Neemias foi um grande pastor. Um pastor assim que, olha, vou lhe dizer, hein? Pensa num cara joia. Quem aqui gostaria de ser pastoreado por Neemias? Só faz sim para eu ter uma noção, se tem alguém que gostaria de ser pastoreado por ele. Cara bom. Mas Deus não me chamou para ser pastor como ele. Você quer ver como ele pastoreava? Olha lá, Neemias 13, versos 25 e 26. Contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles. Pensa num pastor que não tinha cajado. Ele tinha um taco de beisebol. E lhes arranquei os cabelos. Pensa você indo para uma sessão pastoral. O cara ligava para você e falava, vem aqui. O Neemias ligava para você, vem aqui que hoje eu quero fazer uma pastoral contigo. Você nem ia dormir à noite. Você ia chegar todo perturbado. Então, daqui para frente, ore mais por mim. Estenda as mãos e diga, Senhor, abençoa aquele menino. Derrama sabedoria na vida dele. Não me coloca no prato e vai me desossar, nem coloca o Juliano, nem o Ricardo, nem o Luciano, que estão aqui na frente. Porque quando você está sentadinho aí recebendo tudo, é uma coisa. Mas quando você está aqui para dar, meu irmão, a figurinha muda, hein? Muda. Então eu quero terminar aqui dizendo para você que a vida é assim. A gente aprende até com aqueles que erram. E eu tenho certeza que você tem aprendido coisas comigo que sempre estou errando. Como eu tenho aprendido coisas com você que sempre está acertando. Mas o negócio é nós aprendermos. É isso que é mais importante. E eu só quero o seu bem. Quando eu lhe falo essas coisas e ajo como ajo, entenda uma coisa, eu estou fazendo porque eu quero o seu bem. Não quero o seu mal. Então, daqui para frente, ensine o seu filho que casamento é a segunda decisão mais importante. Daqui para frente, ensine os seus filhos passar pelas provações, confessando os seus erros, onde você errou, para que ele não erre. Ensine os seus filhos a questão da sobrevivência, que em alguns momentos nós precisamos abrir mão e confiar e sair plantando, como o salmista dizia, que saiu semeando com lágrimas, mas voltou para colher com alegria. Essa é a proposta que eu deixo para vocês nessa noite. E eu quero terminar orando, porque as horas já avançaram, 9h20. Hoje eu passei 20 minutos. Irmãos, vocês me perdoem, mas eu precisava terminar isso aqui hoje. Vamos nos colocar em pé para a gente orar. E eu quero lhe desejar uma ótima semana e que você sonhe com Neemias sendo seu pastor por uma noite. E você ore dobrado por este aqui, e pelo Juliano, e pelo Ricardo, pelo Luciano, por todos aqueles que fazem os seus discursos aqui dessa tribuna. Senhor, muito obrigado por essa noite. Leve-nos para os nossos lares em paz. Ajuda-nos a valorizar os princípios da Tua palavra. E guarda a nossa vida para nós não desanimarmos da caminhada da fé. E ajuda-nos, Senhor, com alegria no coração, a mantermos a fé no Senhor e na Sua palavra. É essa oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.